Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite com alegria. Já tivemos um tempo de qualidade em oração, em cânticos, e agora nós estudaremos a palavra do Senhor. Abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós leremos o verso 1 e o verso de número 4. Eclesiastes, capítulo 3, nós leremos o verso de número 1 e o verso de número 4. Nós estamos subordinados ao tema Aos que Choram. E nós vamos usar aqui vários versículos bíblicos para entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, assentado como os irmãos estão, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Que o Senhor nos abençoe e aplique ao nosso coração a sua preciosa palavra. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não desconsidera nenhum aspecto da existência humana. Tudo a palavra de Deus responde de modo muito profundo, de modo muito significativo. Quando nós olhamos para os maiores dilemas do coração do homem, nós vemos que a resposta pode ser encontrada na palavra de Deus. Afinal de contas, é o Deus que criou o ser humano, respondendo o ser humano quem ele é e como ele deve viver. Então nós encontramos na palavra de Deus tudo aquilo que diz respeito ao interior do homem, às suas dúvidas, os seus anseios, os seus desejos, as suas intenções e até motivações. Sobre a cognição do ser humano, a palavra de Deus tem algo a dizer. Sobre as sobre as ações, a palavra de Deus dá orientações precisas. Nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, no livro dos Provérbios, e encontramos vários conselhos muito práticos para o nosso dia a dia. E também sobre as nossas emoções, a palavra de Deus faz exposições com maestria. Afinal de contas, é a palavra de um Deus sábio, de um Deus que é soberano, de um Deus que de fato cria todas as coisas, sustenta todas as coisas e conduz todas as coisas segundo o seu propósito. E nós, meus irmãos, sabemos que fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E criados à imagem e semelhança desse Deus, nós temos algo em nós, ou vários aspectos em nós, que de fato estão em semelhança com o nosso Deus. Por exemplo, o nosso Deus tem afetos. Nós olhamos o Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que Deus tem afeto para com o seu povo, Deus tem desejos. Deus tem várias intenções e por isso Ele conduz o seu povo da forma que Ele deseja. E também o nosso Deus tem emoções. Nós sabemos na nossa escola bíblica dominical, e você já aprendeu isso, que o nosso Deus é uma pessoa. Ele não é uma energia, Ele não é uma força, o nosso Deus é uma pessoa divina. E por isso todas essas questões, ou todos esses aspectos que compõem a existência humana, vêm desse Deus. E nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos, de fato, vários desses aspectos no nosso Senhor. As nossas emoções, elas de fato não denotam fraqueza e não necessariamente pecaminosidade, por exemplo, quando nós nos iramos. Os irmãos vão se lembrar lá em Romanos que a palavra de Deus nos diz: irai-vos, mas não pequeis. O apóstolo Paulo vai dizer isso também escrevendo aos Efésios, que o sol não deve se pôr, a nossa ira não deve permanecer em nós até que o sol se ponha, lá no capítulo 4 de Efésios. Então, não é que nós vivenciamos e experimentamos emoções, que essas emoções são de fato pecaminosas. A ira, por exemplo, a tristeza não é necessariamente algo pecaminoso, porque todos esses sentimentos foram criados por Deus, de modo que deveriam ser vivenciados para a glória de Deus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo,
ele entra no templo e ele vê todas as coisas que estão ali acontecendo, como o Senhor Jesus Cristo entrou ali. Ô, gente, não faz isso não, vocês estão fazendo errado. Olha só o que vocês transformaram a casa do meu pai. É assim que Jesus Cristo entra ali? Não, ele entra ali com força, ele entra ali com vigor, e falando, olha, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões. E você vê que Jesus, ao expressar ali as suas ações, e a gente começa a especular quais eram as emoções que estavam no coração de Jesus naquele momento, nós vemos e podemos dizer foi uma reação ao pecado do povo, ou seja, a ira. O nosso Deus se ira, mas não foi uma ira pecaminosa. Não é algo pecaminoso. Então, nós olhamos para Cristo Jesus e vemos como as emoções devem ser vivenciadas para a glória de Deus. Lá no Getsêmani, voltando ao nosso maior exemplo, que é Jesus, lá no Getsêmani, quando Jesus está diante da sua paixão, diante da agonia, a palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, que ele se entristecia muito. Só que aí nós fazemos uma pergunta para essa tristeza que o Senhor Jesus Cristo estava vivenciando, que é a seguinte: como nós podemos viver neste mundo a tristeza, de modo que essa tristeza seja para a glória de Deus? De modo que a angústia que vivenciamos seja para a glória de Deus. Porque quando Jesus Cristo está ali no Getsêmani, quando Jesus Cristo está ali na sua angústia, na sua tristeza, e a tristeza era tão profunda que ele dizia que a sua alma estava profunda até a morte, né? Lucas vai registrar que ele suava sangue. Então, nós nos perguntamos como essa tristeza, ou como essa angústia, e como esta ira, ela pode ser vivenciada para a glória de Deus. Os sentimentos de Deus, meus irmãos, e assim como os nossos, são acentuados em função do pecado. Quando nós estamos diante do pecado do mundo, do pecado das pessoas, e até mesmo diante dos nossos próprios pecados, os nossos sentimentos, eles são aflorados. Por exemplo, quando você vai para Gênesis capítulo 6, nosso pastor já pregou aqui em Gênesis capítulo 6, versículo de número 6, diz a palavra de Deus que o coração do Senhor pesou ao ver a maldade do homem. Ou seja, Deus estava olhando para o coração do homem, e diz a palavra do Senhor que a intenção, tudo aquilo que o homem fazia, tudo aquilo que o homem pensava, tudo aquilo que o homem sentia, absolutamente tudo, era maldade e apenas maldade. Era apenas coisas, ações, sentimentos, palavras, decisões, intenções que estavam em desacordo com a vontade de Deus. E isso fez com que o coração do nosso... Por exemplo, em Isaías capítulo 44, no versículo de número 24, a palavra do Senhor vai nos dizer algo muito interessante também. Vai nos dizer o seguinte: Isaías capítulo 44, verso 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o teu ventre. Eu sou o que faço tudo, que sozinho estendo os céus, espalho a terra por mim mesmo. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que esse Deus que faz todas as coisas, que é grande, esse Deus que é bendito, que é criador, sustentador de todas as coisas, apesar de ser este Deus, é um Deus que também reage, tem reações emotivas em relação ao pecado do homem. Mas não pense que as reações de Deus são reações com base naquilo que nós temos de reações. Não, Deus nunca reagirá de modo pecaminoso ao pecado do homem, de modo nenhum. Quando nós olhamos para a 1 de João, João vai dizer que nele não há treva alguma. Então, nós olhamos para o nosso Deus, que ira-se contra o pecado do homem, que se entristece contra o pecado do homem, que tem vários sentimentos e emoções diante do pecado do homem, e começamos de fato a perceber que isso também acontece com a gente. Esses sentimentos, de fato, são maximizados, e na revelação suprema de Deus aos homens, que é o Senhor Jesus Cristo, eles se transformam em lágrimas. Veja, o nosso Deus é um Deus que chora. Lembra de João capítulo 11, versículo 35? Diante da morte do seu amigo, diz a palavra de Deus que Jesus
chorou. E por que Jesus chorou? E por que Jesus chorou? Se Ele é o Deus eterno, se Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele chorou porque Ele é uma pessoa. Ele chorou porque tudo aquilo que estava no coração de Jesus denota pessoalidade. Quando o seu amigo morre, ele sente. E isso faz com que os seus sentimentos, eles se transformem em lágrimas. E eu e você sabemos muito bem o que é isso. Eu e você sabemos muito bem quando nós estamos diante de alguma situação e essa situação faz com que os nossos sentimentos sejam aflorados e as lágrimas venham e molham os nossos rostos. Nós sabemos disso. Então, toda esta ação de Deus, todo esse movimento de Deus na história, que está na eternidade e que entra na história por meio de Jesus e revela-se de modo pleno, não é algo distante a nós. Esse Deus que se revela de modo grandioso, mas também na vergonha de uma cruz, está muito próximo a nós. Se Deus se revela como um Deus que chora, obviamente Ele tem algo para falar àqueles que estão chorando. Se Deus se revela àqueles que choram, como um Deus que chora, Ele tem algo para falar ao coração desses. Então a primeira coisa, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra a respeito desse Deus que se compadece, desse Deus que chora e quer dizer ao coração dos que choram, é que Ele não está alheio às suas lágrimas. Abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 56. Então, em primeiro lugar, Deus não está alheio aos que choram. Salmo de número 56, versículo de número 8. Salmo 56, verso 8. Preste atenção nesse versículo. E aqui é importante ressaltarmos que o salmista está pedindo a Deus que o livre dos seus inimigos. Ou seja, ele está passando por uma situação muito complexa, uma situação muito difícil. Veja, tu contas as minhas vagueações, tu contas as minhas andanças, tu contas tudo isso. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no teu livro? Veja, o que o salmista está mostrando é que as lágrimas que ele está derramando são pré-conhecidas por Deus. E Deus recolhe essas lágrimas num lugar importante. Você sabe o que é o odre? O odre é uma espécie de recipiente feita de pele de um animal, geralmente carneiro, e que é usado para colocar vinho, para colocar azeite, até mesmo leite, enfim, todos esses líquidos, para que ali aquela substância que foi colocada ali dentro pudesse ficar um pouco mais conservada. Veja, o salmista, e aqui é Davi, está dizendo: as minhas lágrimas foram pré-conhecidas pelo Senhor. Ele sabe de todas elas. Não estão elas escritas no teu livro? Os irmãos vão se lembrar que o mesmo Davi, no Salmo 139, disse o seguinte: que todos os meus dias, todos, foram escritos e determinados, cada um deles. Se Davi está usando a mesma intenção neste texto aqui, meus irmãos, as lágrimas que Davi derrama ou derramou, Deus já as conhecia, e todas elas foram recolhidas. E essas lágrimas recolhidas mostram que Deus não está alheio a cada uma das lágrimas que eu e você derramamos. Deus olha para todas as nossas lágrimas e reserva essas lágrimas. Obviamente que o salmista está usando de poesia aqui. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um livro de poesia. Então ele está mostrando que existe uma proximidade tão grande de Deus para com aqueles que são seus, e esses que são seus, que choram, que é como se Deus estivesse ao lado deles, enquanto as lágrimas são derramadas, Deus vai pegando cada lágrima e colocando dentro de um recipiente. E isso se torna muito mais poderoso quando nós voltamos os nossos olhos, por exemplo, para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dos versos 11 a 20.
O contexto é Ana, que está clamando a Deus por um filho, está pedindo a Deus por um filho. E a mulher de Eucana, Penina, ficava zombando de Ana, que ela não conseguia dar filhos para Eucana. Então, diz a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 11, de 1 Samuel, o seguinte: então, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava os seus lábios, porém não se ouvia voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Veja, uma mulher que está derramando as suas lágrimas diante do Senhor, e o Senhor lembrou-se dela, e o Senhor atentou-se para ela. Veja se isso não faz coro com aquele que diante das lágrimas dos seus está recolhendo e colocando num recipiente. Então, meus amados, depois que Ana, ela tem o seu pedido atendido pelo Senhor, ela diz aqui, por exemplo, no versículo de número 26, e depois no capítulo 2, do versículo 1 a 11, um cântico maravilhoso, mas aqui no verso de número 26 ela diz: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também o Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então chega no capítulo 2, o que Ana faz? Ela glorifica ao Senhor, faz um cântico maravilhoso, mostrando que Deus é aquele que levanta do pó o oprimido, Deus é aquele que está também atento, não apenas à alma, e para resgatar da perdição eterna, mas também ao coração daquele que está vivenciando aqui hoje e agora, que isso é tremendo. Deus, aquele que recolhe as nossas lágrimas, está atento a cada uma delas. Veja o exemplo de Ana, veja o seu próprio exemplo. Veja os momentos da sua vida, ou de pessoas que você conhece, de pessoas que você já ouviu falar, de pessoas que estão muito próximas a você. As lágrimas daqueles que amam a Deus, antes mesmo de serem derramadas, são conhecidas por Ele. Nenhuma delas passa despercebido. Nenhuma das lágrimas fica no esquecimento, pois Deus está olhando para cada uma delas. Ou seja, intencionalmente, quando as situações, as aflições vierem sobre você, você tem condição de lembrar-se de que Deus está recolhendo as tuas lágrimas. Nenhuma delas é desperdiçada. Não, porque em segundo lugar, Deus usa o choro para fortalecer aqueles que choram. Salmo 119, versículo 71, o salmista vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu passei pela aflição e eu pude conhecer os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. No verso 28, esse mesmo salmista, no Salmo 119, vai dizer o seguinte:
A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Em outra versão, na Ara, por exemplo, o salmista vai dizer, a tradução é a seguinte: a minha alma verte em lágrimas, o meu interior está cheio de lágrima, mas o Senhor me fortaleceu segundo a tua bendita palavra. E aqui é muito interessante, meus irmãos, porque não existe contradição para o salmista entre o fortalecimento e o choro. Ou seja, para o salmista passar pela aflição e as lágrimas estarem no seu rosto, as lágrimas brotarem do seu coração, é extremamente necessário para o seu fortalecimento. O choro, como um vetor da aflição, na perspectiva do salmista, é extremamente necessário. É por isso que a gente olha para o todo das Escrituras, no Salmo 126, nos versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos mostra algo precioso sobre as lágrimas também. Mostra que enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor, enquanto nós estamos caminhando com o Senhor, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, diz o texto, que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso é tremendo. Isso é tremendo porque Deus nos mostra e fala àqueles que estão chorando o seguinte: não pare, continue, não trave aquilo que você está fazendo para a minha glória. Cada lágrima, meu irmão e minha irmã, que é recolhida por Deus e guardada em seu odre, é usada para regar a nossa fé. Lembra que a gente canta isso? Lembra que a gente já cantou isso em outro tempo? Quando a gente fala, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Nós cantamos isso. Isso é claro para nós. Mas existe algo que acontece na nossa mente, no nosso coração, que quando nos momentos de aflição, nos momentos de dúvidas, nos momentos de tristeza, parece que isso some. Parece que isso sai da nossa cabeça. Parece que a gente tenta fazer alguma coisa para poder resolver segundo os nossos próprios forças, segundo a nossa própria experiência, recursos, etc. Então a gente perde isso de vista, que o choro é necessário para o nosso fortalecimento. E nós voltamos à pergunta lá do início: como eu posso chorar para a glória de Deus? Como as minhas lágrimas podem ser derramadas de modo que Deus vai ser glorificado? Aquele que semeia em lágrima, cegará com alegria, colherá com alegria. Aquele que leva a preciosa semente enquanto ele anda, e a figura é muito interessante aqui, a figura é de alguém que trabalha com a terra, e que fica na esperança de que vai chover, porque ele não pode controlar os tempos e as épocas. Porque ele pode olhar que naquele determinado momento do ano, as flores estão um pouquinho mais bonitas, a grama está um pouquinho mais verdinha, mas ele não sabe se quando ele plantar, a chuva cairá e depois ele vai poder colher para que ele possa sustentar a sua família. Então aqui é muito importante nós entendermos que aquele que anda com a preciosa semente e vai trabalhando, ele está trabalhando enquanto chora, ele não para, ele continua jogando a semente. Ele continua jogando a semente. E o que está no seu coração não é nada mais e nada menos do que esperança. Então veja, aquele que chora e que confia em Deus, não perde de vista as grandes bênçãos e as grandes promessas que Deus faz ao seu coração. Porque Deus promete o sustento, porque Deus promete nos guiar e nos sustentar diante de toda a nossa vida cristã. Mas por que a gente perde isso de vista? Por que a gente perde isso de vista? E aí a gente se pergunta, onde é que está o nosso coração em toda essa jornada? Porque nós trabalhamos, e às vezes choramos, mas a palavra de Deus diz, você colherá com alegria.
E por favor, não interprete esse texto ou a minha fala sobre os aspectos materiais que, como outras teologias, são pregadas aí. Eu estou falando da nossa vida cristã. Eu estou falando de uma firmeza no Senhor, para que a gente possa chegar no último dia e Ele dizer para nós, e nós nos alegrarmos: vinde bendito do meu Pai, entrai para o meu reino. Está aqui o galardão que foi reservado para você. É por isso, meus amados irmãos, que nós olhamos para esse texto e entendemos que cada lágrima que foi recolhida por Deus é usada para regar a nossa fé. Porque Deus não desperdiça as lágrimas dos seus filhos. Em terceiro lugar, além de Deus não estar alheio aos que choram, além de Deus usar o choro para fortalecer aqueles que choram, Deus promete consolo aos que choram. No capítulo 30, versículo 5 do livro dos Salmos, nós encontramos algo surpreendente para nós também nessa temática. Capítulo 30, verso 5. A palavra de Deus nos diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. E todos nós conhecemos, vamos falar junto? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria está ligada às riquezas da graça de Deus. O choro motivado pela tristeza, e a tristeza motivada pela situação complexa, e até mesmo pelo nosso pecado, é subjugado pelo consolo que vem da parte do Senhor. Deus, que é riquíssimo em graça, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em bondade e em amor, suplanta a nossa tristeza com a alegria que vem dele. Suplanta esse choro com a alegria que vem dele. Então, quando nós estamos chorando por situações que nos fazem de fato ficar tristes, nós entendemos que vem uma alegria que não provém da situação, não provém de mim, mas uma alegria que provém de Deus. Então nós somos consolados pelo Senhor. A tristeza, de fato, ela está ali. A tristeza está ali, nós estamos vivenciando, mas o consolo do Senhor toma conta do nosso coração, então nós começamos a lidar com a tristeza de modo diferente. Mateus capítulo 5, versículo 4, nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus leva a sério a lágrima das pessoas, e obviamente o contexto aqui é aquele que chora pelos seus pecados. Aquele que quando está diante de uma situação diz: Senhor, perdoa-me porque eu errei, perdoa-me porque pequei, perdoa-me porque eu fiz aquilo que a sua lei diz para eu não fazer. Então eles encontram consolo no Senhor, diante das lágrimas que derramam, porque isso é promessa de Deus, porque isso é graça de Deus. E nós não enxergaremos a profundidade e a importância disso se nós não termos um conhecimento, não um conhecimento frívolo, apenas teórico, mas um conhecimento que muda o nosso ser a respeito da graça de Deus. Porque as nossas lágrimas não eram para chamar a atenção de Deus. Não eram. E não chamam. A não ser que essas sejam lágrimas de penitência, lágrimas de arrependimento. Lágrimas que de fato mostram que nós estamos contritos, arrependidos por aquela ação que tivemos. Então Jesus Cristo diz: bem-aventurado é você, mais do que feliz é você, que quando peca derrama lágrimas pelo seu pecado, você será consolado. Você será consolado. Isso faz com que a gente viva a vida não de forma libertina, mas de forma muito leve, de forma muito tranquila. Porque nós não temos mais uma mão que pesa sobre nós, nos empurrando para um canto e dizendo: você não merece, e de fato não merecemos, mas você não é digno, e de fato não somos dignos, você não é isso tudo que você pensa que é, e de fato não somos. Nós temos uma mão agora que lhes diz: venha, eu sou manso e humilde de coração, eu trago descanso para você. Você pecou? Mas você pode se arrepender. Aquele peso que era colocado sobre você, do legalismo, o peso da lei, os vários pesos que nós temos sobre nós, as várias mãos que nos empurravam e nos apertavam, não estão mais sobre nós. Está a mão santa do nosso Salvador dizendo: eu perdoo você e eu consolo você nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza
e também nos momentos que você pecar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Ninguém tem um Deus como o nosso. Ninguém tem um Deus como o nosso. Mas esse consolo também é visto por meio da igreja. Romanos capítulo 12, versículo 15. A palavra de Deus nos mostra que o compromisso que temos com os nossos irmãos depois da conversão precisa de fato ser vivenciado no dia a dia. Então, quando Paulo, como alguns vão dizer, parte para a parte prática da sua carta, ele diz lá em Romanos capítulo 12, verso 15, o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Veja que o consolo da parte de Deus vem por meio do Espírito, mas Deus também usa o contexto da igreja para trazer consolo ao nosso coração. Nós somos consolados quando nós estamos vivendo em comunidade. Isso é belo demais, isso mostra para nós que igreja é importante. Isso mostra para nós que essa comunidade da fé é extremamente importante, porque uma das formas que Deus usa para nos consolar é quando nós recebemos mensagens, apoios, apertos de mão, abraço, visitas, etc, 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 dos nossos irmãos. Aquela preocupação, que de fato é uma preocupação real, daquele que sabe que você está chorando, e porque sabe que você está chorando, faz da sua dor a dor dele, de modo verdadeiro, e de modo verdadeiro chora com você. Então veja como que Deus nos consola também, por meio da igreja. A igreja é um meio que Deus usa para nos consolar. Por isso que é importante nós estarmos, de fato, vivenciando esta comunidade dia a dia. Pastor Hugo me enviou uma postagem, né? Que mostra que até mesmo nos meios evangélicos tradicionais, até mesmo naqueles que servem na igreja, o número de frequência lá nos Estados Unidos está caindo. Está caindo o número de frequência das pessoas à igreja. Da importância que dão à comunidade da fé. Obviamente, quando nós desconsideramos isso, nós perderemos muito daquilo que Deus tem para nos dar. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 5, vou apenas citar o texto. Paulo vai dizer o seguinte, que ele foi consolado pelo Deus de toda consolação, e com a consolação que ele recebeu de Deus, ele pode consolar outros. Isso é maravilhoso, mostra mais uma vez que Deus usa a igreja, Deus usa os irmãos, para poder dispensar consolo àqueles que choram. A graça de Deus, meus irmãos, restauram pessoas, para que com a consolação que recebem de Deus, possam consolar aqueles que choram. E por último, e não menos importante, Deus é a esperança dos que choram. Deus é a esperança daqueles que estão vertendo lágrimas. Deus é a esperança daqueles que estão desesperados. Deus é a esperança daqueles que só sabem chorar. O Salmo 42 é um belíssimo salmo. E no final deste salmo, lá no verso de número 11, mas também no verso de número 3, o salmista deixa muito claro a respeito aqui das suas lágrimas. Veja, as minhas lágrimas servem-me como mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? No verso 11, ele vai dizer o seguinte, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. No verso 6, diz, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Senhor, a minha alma está abatida, as lágrimas são o meu alimento. Mas veja, a mudança de perspectiva do salmista no verso 11. Aqui, ele está, por exemplo, no verso de número 3, em completo abatimento, em completa sujeição às suas emoções. Mas ele cai em si. No verso 11. E no verso 11 ele diz, espera aí, por que eu estou assim? E aí é uma conversa consigo mesmo, né? E é muito importante, né? Doido não, o salmista não é doido. Né? De colocar o espelho lá e falar com a gente. Mas é um bom exercício para se lembrar de que existe um Deus, que é um Deus salvador. Um Deus que é o Deus sustentador. Um Deus que é um Deus de consolo. É um bom exercício para você
É um bom exercício para você passar para pessoas que você conhece, que são crentes. Chegue diante do espelho e diga para você mesmo: Igor, espere em Deus, pois você ainda o louvará. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus da sua face, que salva a sua face, que salva a sua vida. Ele é o seu Deus. Que exercício maravilhoso. Que exercício glorioso. Quando nós estamos vertendo em lágrimas, olhar para nós mesmos e dizer para nós mesmos: eu ainda louvarei o Senhor. Eu ainda louvarei o Senhor. Eu ainda louvarei o Senhor. E obviamente, Deus é a esperança daqueles que choram, e é o último texto que eu uso hoje. Porque tudo aquilo que passam nesta realidade que é influenciado pelo pecado terá um fim. Veja, Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse 20, a partir... Apocalipse capítulo 21, perdão. A partir do verso 4, ou a partir do verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens. Pois eles, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, as lágrimas que vertemos por causa da influência do pecado estão com seus dias contados. Louvado seja Deus por isso. Estão com os dias contados. O choro por causa do pecado está com os dias contados. Agora, aqui, as lágrimas serão de alegria, porque olharemos face a face o nosso Salvador e nos lembraremos de tão grande salvação que Ele nos trouxe. Então veja o que João está dizendo, depois de, ou melhor, estar registrando da parte do Senhor: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E é importante a gente ressaltar que é toda a lágrima que Ele mesmo recolheu enquanto vivíamos aqui. É a mesma lágrima. Deus vai limpar. Deus vai retirar. E se a gente pode usar de licença poética, né? Deus fala assim: lembra dessas lágrimas aqui, ó? Pois é, deixa eu despejá-las tudo aqui, jogá-las fora. Chega, já não vai acontecer mais. As lágrimas de aflição serão transformadas em lágrimas de adoração, meus irmãos. Serão transformadas em lágrimas de adoração. Para a gente terminar, Deus sabe de todas as nossas lágrimas que nós vamos derramar. Deus sabe de todas elas. Deus conhece todas elas. Deus já sabe as lágrimas que vamos derramar. Isso é muito importante para saber que nós podemos descansar no Senhor, que continuará cuidando de nós. Segundo, nenhuma lágrima é derramada de modo aleatório. É com essas lágrimas que Deus rega a nossa fé. Deus rega a nossa fé com essas lágrimas, ou seja, Ele nos ajuda. E mais do que isso, Deus promete consolo. E Ele é o próprio consolo que Ele promete àqueles que choram. Louvado seja Deus. Ele é o consolo. É por meio dEle que vem o consolo. É por meio daquilo que Ele fez, a igreja, nós que aqui estamos, que vem o consolo. Então nós podemos, de fato, dizer aos que choram: Deus não é alheio a vocês. Deus está ao lado de vocês. Nós podemos dizer aos que choram: as suas lágrimas servem para fortalecer a sua fé. Nós podemos dizer aos que choram: Deus promete consolo a você que está chorando. Nós podemos dizer aos que choram: as suas lágrimas de tristeza, por causa da influência do pecado, têm os dias contados. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer a Deus por sua palavra bendita. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tua ação na história, em nossa realidade, que é a cruz do Calvário, que muda absolutamente tudo, que muda quem somos, que muda o que fazemos, que muda o que sentimos. Nós agora podemos sentir para a tua glória, nós podemos pensar para a tua glória, nós podemos realizar para a tua glória, nós podemos intentar para a tua glória. E nós te pedimos, ó Pai, que enquanto estivermos chorando, servindo ao Senhor,
enquanto estivermos chorando, pedindo ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós, possamos nos lembrar que o Senhor está próximo a nós e que o Senhor usa sim as nossas lágrimas para o nosso crescimento. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bendita palavra, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, mas também, ó Deus, que nos coloca num caminho que o Senhor quer que vivamos. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.